parte que eu esqueci, na verdade, né? Estava falando dos princípios perante as relações internacionais. Vamos ler, né? Então, pelo menos para a gente ter uma ideia aí, ó. No artigo 4º da Constituição, temos lá, ó, independência nacional, prevalência dos direitos humanos, ó, de forma expressa, ó, nosso desejo, enquanto Estado brasileiro, de resguardar os direitos humanos. Autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político, tá? Tudo isso aí o Brasil está falando assim, ó, eu estou colocando na minha Constituição o compromisso que eu tenho com o resto do mundo. Então eu vou me empenhar para dar efetividade a isso, certo? Seguindo na ideia de evolução histórica dos direitos humanos no Brasil, o que eu tenho? Eu tenho uma evolução legislativa. Então, eu tenho algumas leis que elas merecem ser citadas para fins de informação, que foi acontecendo aí nos últimos 100 anos. Tá? Nem 100 anos, né? Se a gente for contar aqui do Código Penal, ó, nem 100 anos dá. 80 anos. Então, o que eu tenho? Eu tenho, ó, antes da Constituição de 88, eu tenho leis ambientais das décadas de 60, 70, 80, 90. Então, tem código de águas, tem legislação de fauna, de flora, de extração vegetal, mineral, tudo nessa fase. Era uma fase de interiorização do país, tiveram várias políticas públicas de incentivo para você ir para o centro-oeste, para o norte. Eu tenho o Código Penal de 1940, eu tenho o Código de Processo Penal de 1941, Lei de Ação Popular de 65, Lei de Execução Penal de 84, Lei de Ação Civil Pública de 85. Não quer dizer que essas legislações aqui não sofreram alterações, tá? A gente está em 2021, essas todas aqui, houve uma alteração ou outra, uma atualização ou outra, e aí se você for no Palácio do Planalto, você vai ver lá o que era antes, está taxado, a lei que mudou, novo formato, e aí vem a Constituição de 88. Por que essas leis passam elas ainda valem, sendo que a Constituição de 88 é posterior a elas? Eu falei para vocês que a Constituição está aqui no topo, e deveria valer para todo o ordenamento jurídico, para sustentar todo o ordenamento jurídico. Em tese, essa lógica teria que surgir primeiro a Constituição e depois as leis infraconstitucionais, né? Então, como é que essas leis continuam valendo? Então, é um princípio básico de direito constitucional, que é a ideia de recepção ou receptividade. Então, quando surge uma nova Constituição, em tese, ela aceita a legislação anterior a ela, desde que não tenha sido expressamente revogada pelo seu texto, ou que ela não tenha algo que vá contra a nova normativa, o novo cerne, a nova coluna, que é aquela Constituição Federal. Então, veio a Constituição de 88, ela falou assim, ó, eu recebo as leis anteriores. Agora, se alguém questionar essa legislação anterior, e aí quem é o órgão que vai resolver se aquilo é válido ou não, se aquilo é constitucional ou não? É o STF. Então, é a Suprema Corte do país que vai falar se determinada legislação deve seguir aquela Constituição ou não, ou ela deve ser revogada porque vai de encontro à Constituição. O pessoal está aqui. O pessoal do Teams está aí? Está gravado. Estou gravando. Beleza. Vou voltar aqui para o lobby. Vamos lá. E aí, depois da Constituição de 88, o que eu tenho aqui? E aí você sabe, você está citando o Código Penal, o Código de Processo Penal, aqui eles já colocam para a gente a ideia da individualização da pena. Então, por exemplo, a pena só vai incidir sobre quem efetivamente praticou o crime. Eu tenho um processo penal para seguir. Esse processo penal tem um rito. Né? Então, eu não vou produzir prova do jeito que eu quiser. Tem um resguardo, tem o tribunal do júri, a história de ser julgado pelos seus pares. Começou lá na Inglaterra, lá na Magna Carta, citei para vocês em 1215. Então, tem esse reflexo na legislação penal. A própria execução penal, ela tem a história da promissão de justiça. Gente, sábado ele falou que alguém tem que aceitar. Roseli, vamos lá. Flávia, Roseli, filha, Flávia. Filha agora. Vou preparar um pouquinho das minhas.
Não está aqui ainda não. Mas não está aparecendo para mim não. Pessoal que está aqui no Teams, quem puder ficar atento aí, vai colocando o povo que está pedindo aí, tá? Vamos lá. Tá ok, professor. Beleza, valeu. Essas legislações anteriores, elas resguardam direitos humanos, elas merecem ser citadas por essa razão. Eu não vou falar especificamente sobre cada uma delas, mas todas elas têm algum aspecto ou não. Essa necessidade, lei de ação popular, é a forma que eu tenho de ir direto no judiciário, sem advogado, e poucos instrumentos processuais são possíveis de se ir para o judiciário sem advogado. A lei de ação popular é uma delas. Se você quiser protocolar, não tem que ter capacidade postulatória, assim como o habeas corpus. Tá? Só que quem faz? Você tem que ter uma... Embora você predomine a ideia da instrumentalização das formas do processo, quer dizer o seguinte, se eu tenho alguma ação e não está bem do jeito que eu queria, mas o fim, a ideia dos fins justificam os meios, né? Uma coisa meio maquiavélica. Eu entrei com o processo, mas eu estou atingindo o fim que eu quero, mostrei para o juiz o que eu quero vale, aquela forma que eu apresentei, em tese eu aceito. Mas para eu poder entrar com a ação popular, em tese eu não precisaria ter capacidade postulatória, mas eu vou contratar um advogado que tem condição técnica de redigir aquilo. O habeas corpus é que é mais gritante e ao judiciário, por quê? Porque é um instrumento que tem de liberdade. Então, se qualquer um na sala aqui, sem ser advogado, tem um colega que é preso, poderia fazer um habeas corpus. E o princípio da não instrumentação das formas, ou da desnecessidade de formas, em caso de habeas corpus, ele é tão extremado, eu vou dar um exemplo no extremo mesmo, que a minha professora dava. Se alguém é preso, eu posso fazer o habeas corpus na perna, e despachar para o juiz na perna, ele dando solte, expressa seu horário de soltura, na perna, e tem que ser cumprido. Não precisa ser no papel. Eu estou indo ao extremo da instrumentalização das formas, tá? Porque o mais importante é liberdade. Entendeu? Então, assim, isso é escrachado, é muito bem compreensível dentro do habeas corpus. A ação popular é importante por aproximar, então, é a forma que eu tenho de questionar ofensas ao patrimônio histórico, patrimônio cultural, eu vou direto ao judiciário e questiono isso. A ação civil pública é a forma que eu tenho, de maneira coletiva, de parar um dano. Então, eu estou pensando no bem comum ali, vou resguardar um dano ambiental, vou tentar solucionar um problema ambiental, tá? Depois da Constituição de 88, tem o Código de Defesa do Consumidor. Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990. Eu tenho em 1999 a Lei de Ação Direta de Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de Constitucionalidade, e aqui é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. São 3 núcleos que vocês também vão ver de direito constitucional, e isso foi regulamentado por norma. Então, eu vou direto no STF e impeto essas ações. Agora, o STF se for contra a Constituição Federal. E se for contra a Constituição Estadual? Aí é o Tribunal de Justiça de São Paulo, no caso, se for a Constituição Paulista. E no Brasil, em Jaú, tem uma Constituição em Jaú? Qual que é a Constituição de Jaú? Qual que é? Chama lei orgânica, exatamente. Assim, dentro da normativa, não chama Constituição, chama lei orgânica municipal. E aí, se você vai questionar uma constitucionalidade da lei orgânica, não é para o STF que você vai dar discussão. Você vai dar para o juiz aqui da comarca. Tá? E ele vai questionar, ele vai aceitar ou não essa constitucionalidade. A depender do caso, pode ser até que vai ter que ser no tribunal e não aqui para o juiz de Jaú. Eu tenho outras leis que são importantes. Código Civil, que é de 2002, antes de 2002, era 1916. 2002 está falando de 19 anos atrás. E aí, até pouco tempo, eu acho que eu falei na aula passada, se a mulher era solteira e tinha comércio, ela podia manter. Se ela casava, podia mais pagar comércio. A gente não está falando de 200 anos atrás, eu estou falando para vocês de 50 anos atrás. Tá? Então, existia várias, muitas, talvez avós de vocês, avós mulheres, tá? Não avós de maneira geral, avó, a mulher, se vocês perguntarem para ela, talvez ela fale para vocês que há tempos atrás o CPF dela era do vô. Então, ela não tinha que declarar. Se ela era casada,
CPF com o casal, era o mesmo. Só o marido ia parar com o outro. Mulher não. A gente não está falando, se a avó de vocês tem viva, 80 anos, assim, pouco tempo atrás, tá aí. A evolução houve. O Código Civil veio nesse sentido, outras tantas, né? Porque a Constituição Federal veio e deu aquela oxigenada, assim, vamos fundamentalizar direitos humanos aqui. Aí deu aquele boom. Estatuto do Idoso, que a gente vai falar mais no final do semestre. Tem a Lei do Mandato de Segurança Individual e Coletivo de 2006. Lei Maria da Penha, de 2006. Lei Maria da Penha se aplica a mulheres vítimas de violência doméstica. Então, um homem vítima de violência doméstica não se aplica. Tá? Aí é Código Penal. Beleza? Aí eu pergunto, relações homoafetivas. Isso é pergunta de concurso. Se forem de mulheres, o objetivo, o objeto da lei aqui é a mulher. Então, a vítima tem que ser mulher. Se for homem, não. E no processo estrangeiro? Depende. Porque se há um processo em que a vítima já é a mulher, já é compreendida como mulher, para a pessoa que é transgênero, ela sempre foi. Agora, o problema é o processo de formalização disso. Perante a sociedade, perante os documentos, isso é um problema para se encarar dentro do judiciário. E aí vai ser verificado se efetivamente ela é uma mulher ali no momento para poder ser aplicada a lei Maria da Penha, não. Mas contra homem, não. Contra homem é aqui, ó. Pode penal. Aí vai cair no lesão corporal grave, média, tentativa de homicídio, o que for. Tem agora a lei de feminicídio, os artigos de feminicídio. O que mais que eu tenho? Ó, depois, Estatuto da Juventude, que é de 2013. Jovem, acho que é dos... Conceito de jovem, acho que é dos 14 aos 28 anos, acho. É tido como jovem. Estatuto de pessoa com deficiência, Estatuto da pessoa com deficiência, que entra naquilo que eu falei para vocês, do Tratado Internacional, que entrou pela emenda constitucional, ou se fosse emenda constitucional, e entraram como decretos e geraram um estatuto depois de uma lei específica. Código do Processo Civil de 2015, Lei do Mandado de Injunção de 2016, que é uma emenda constitucional também. Eu tenho formas normativas que, ao longo de um processo histórico, evolutivo, ao longo de menos de 100 anos, pontualmente, foram colocando ali direitos humanos numa categoria, foram colocando direitos humanos num degrauzinho acima. Foram dando alimento para os direitos humanos para poder ter uma nova cara, ter uma força diferenciada, ter uma inserção maior na sociedade, nos debates em sala de aula, a ponto da gente ter essa disciplina. E isso há pouco tempo, os cursos de direito, de repente, ficaram ministrados. Não sei se meu pai teve disciplina de direito humano. Meu pai formou isso da década de 90. Então, não sei se lá atrás ele tinha disciplina de direitos humanos. Pode ser que ele tinha direito constitucional e um pedaço do constitucional falava de direitos humanos e já pulava para direitos constitucionais. Mas é uma disciplina propriamente dita, isso foi uma vantagem de conteúdo aí para a gente estudar. E aí a gente passa agora para entender as características dos direitos humanos. Alguma pergunta, pessoal? Posso seguir? A aula nossa vai até 10 para as 10, né? Então, aí, ó, nesses conceitos todos, eu falei para vocês há pouco tempo atrás, nesta mesma aula, sentado nesta cadeira, e essas características todas, se a gente é um pouquinho mais caxias, a gente restringe elas a meia dúzia de características. Só que a doutrina vai separando. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, eu não pulei, 14, tá? E aí, dependendo do livro que vocês pegarem, pode ser que tenha uma a mais, uma a menos. Eu tentei colocar aquilo que é sinônimo, tá? Mas assim, não vai fugir muito disso. Aí vem que é coluna vertebral, tem que dar uma chuvadona no que a doutrina fala. Deixa eu só tirar aqui o quadrinho da frente aqui para poder... Então, baixar um pouquinho. Aí. Ninguém falou nada dos meus slides personalizados, pessoal. Eu me dediquei todo, botei assim. Você percebe que agora vai mudando de quadrante em quadrante e ninguém falou nada, pô.
Perdi um sábado, sacanagem. Todo dedicado, né? Empolgado, voltar da aula. Tá? Enfim, vamos lá. Características ou especificidades dos direitos humanos. E aí, como eu falei que tudo pode ser restringido, né, a um mínimo aí, entendam também que alguns conceitos que eu vou passar para vocês, eles convergem, tá? Então, vocês vão ver que são muito similares. E aí, até nessa ideia de similaridade, vocês vão bater nisso que eu acabei de falar, ó. Daria até para botar tudo no mesmo degrau ali. Mas, como nem tudo são flores, vocês vão ter que passar por provas até ter a famigerada carteirinha, da OAB. Eu vou falar para vocês que eu falei de manhã, eu fiz uma narrativa de como que é a história da OAB, que é bom para vocês também saberem. Então fica gravado, a galera do time também está ouvindo. Vocês vão ter que saber isso aqui, porque na perguntinha lá vai saber. Vai cair um teste e vai cair assim para vocês. Quando se diz que a atribuição dos direitos humanos a todos os seres humanos, sem nenhuma outra exigência, está se referindo a qual característica? Inerência, indivisibilidade, unidade, não exaustividade ou universalidade? Só teste, claro. Basicamente, é assim que vai cair um teste para vocês. Então, tem que ter mais ou menos a ideia, o conceito dessa característica. É duro decorar isso aí, mas tem que ter mesmo. Porque se na hora você não souber a resposta, você vai para a eliminação. E eu já estou falando para vocês que muitos convergem. Então, às vezes, na eliminação, você sabe que 2 ali, o conceito é meio básico. Então, elimina um, elimina o outro na tabela. Entendeu? Tem que ser assim, galera. Se a montanha não vai ter a mão mera, vai dar um jeito. Parênteses, tá? Eu gosto de falar umas informações meio perdidas assim, para completar a aula e vocês também ficarem com isso, porque vocês vão aplicar o direito e é importante saber. OAB, então no começo da faculdade, beleza? Quantas faculdades de direito, isso eu sei de 2012. Então, se aumentou um pouquinho, diminuiu, de 2012 para cá, eu vou errar o calibre, mas não vou errar o alvo, tá? Pode ser um pouquinho maior o calibre, mas quantas faculdades de direito mais ou menos existem no mundo? Dá um chute aí. Quantas? Nada, você não tem ideia. Mais ou menos umas 5.000, tá? Mais ou menos. Pode estar um pouco mais, um pouco menos. No Brasil, dessas 5.000, quantas tem? Metade. Tem 5.000 no mundo? 2.500 está no Brasil. Vê que a Europa inteira está no Brasil. Estou falando do mundo todo. Então, você está com todo o continente americano, Europa, África, Ásia, Oceania. No mundo tem 5.000. O Brasil tem metade disso. Tem muita coisa. O que isso acontece? O que isso gera? Mas por que isso acontece? Eles escolheram. Então, começaram a abrir curso jurídico, teve um processo de especialização, abriram a faculdade doidado, tanto é que teve um processo recente de começar a fechar umas faculdades aí, porque não tem condição. E é um processo inverso ao que está acontecendo aqui, está criando um curso aqui. Então, eu já falei para vocês, não vou medir vocês por baixo, vou medir vocês por cima. Vou forçar vocês, porque eu também quero que o curso aqui se estabilize. É interessante para mim como professor, porque estou começando com um curso que está começando. Não vou botar vocês numa enrascada. Eu quero que vocês se formem e sejam bons profissionais. Mas a galera começou a abrir curso e não teve uma fiscalização. É o que aconteceu com a Faculdade de Medicina. Que aí veio o Conselho Federal de Medicina e falou: não vai abrir mais, como tem sem abrir, para tentar dar uma regulamentada nisso. Beleza. Isso gera o quê? Gera uma galera que se forma em direito. Beleza? Dessa galera que se forma em direito, quantos por cento passa na prova da OAB por ano? Mais ou menos. 5%. 10 a 15%. Então, de 100 pessoas, de 10 a 15 vai passar na OAB. 85, 90 não vai passar. Então, para vocês, na perspectiva do aluno, não se traumatize se você não passar. Você está falando para o professor que todos sabia. A primeira eu não passei. Por quê? Eu não estudei. Todos meus amigos estudaram e passaram. Hoje, talvez vocês também, você pode prestar assim que você faz a matrícula para o 5º ano. E aí meus amigos todos estavam estudando e falaram: vamos prestar. E eu fazendo iniciação científica, eu prestar mestrado. Eu não vou, gente. Não presta. É ruim. Espertão que foi lá e fez. Aconteceu o quê? Paulada. Era 80 questões, a primeira fase tem que fazer metade para passar na segunda fase. Fiz 37. Aí anularam 3. Eu aproveitei 2. Eu morri na praia com 39.
beleza, estava bom. Estava ali na média, eu quase passei. Aí fui prestar depois no meio do ano, estudei, me dediquei e óbvio, estudou, passou. É assim que funciona. Na vida é assim, quer passar na prova, senta a bunda na cadeira, estuda e passa. Beleza, então assim, na perspectiva do aluno, não passar é normal. Mas não é isso que vocês querem, porque sem a carteirinha, o salário de vocês é menor, vocês não vão ser advogados, vocês vão ser formados em direito, bacharéis em direito, vocês vão ser o rábula, que é aquele que exerce a advocacia sem ser advogado. Tá? Embora vocês tenham conhecimento jurídico, não tem a OAB. Uma vez que passou na prova, exerce para a vida inteira, não tem que passar de novo na prova. Eu passei no Tribunal de Justiça, beleza? Você escreveu no Tribunal de Justiça. Quando eu sou nomeado, eu cancelo a minha OAB. Não quer dizer que depois, quando eu me aposentar, em 30 anos, eu vou ter que prestar a prova de novo. Eu vou lá e reativo ela. Mas eu cancelei. Por quê? Porque eu não posso, no sistema, ser o cara que cruza a bola, que cabeceia e que defende. Né? Se eu for advogado que peticiona um processo, você é o cara que vai protocolar, receber o protocolo, e o cara que vai julgar, e o cara que vai cumprir o mandato. Não dá, né? Então, por isso tem essa relação legal. Então, assim, de 10% a 20% passa. É muito pouco. Por que isso acontece? Estou fazendo 40 meio prolongado. Por que isso acontece, gente? Duas razões. Uma, a faculdade não deu estrutura, que eu não acho que é a realidade de vocês. Uma faculdade que está com um curso começando. A galera forçando vocês, estimulando vocês a virem para a sala de aula. Os professor, não vou dizer bonito, mas empenhado em estimular vocês a estudar. E está aqui na frente, está querendo fazer vocês aprenderem, está disposto a fornecer texto. Dá bala para vocês atirarem, a coisa é para andar. Então, a faculdade já por si funciona nesse sentido. Agora, qual é o grande diferencial? Vocês, ninguém vai sentar a bunda na cadeira para vocês estudar. Ah, eu tenho família, eu trabalho, eu tenho. Companheiro, você se dispôs ao desafio, senta a bunda na cadeira e faz. 4, 5 anos da sua vida, 5, né? Você vai ter que fazer. Então, encara o desafio e vai. Estuda, se você tiver 1 hora por dia, 1 hora por dia. Se tiver meia hora, se tiver 15 minutos, 15 minutos. Mas faz bem feito. Lá no final, vai ter o reconhecimento. E vai passar. Mas é importante vocês terem essas informações para vocês saberem que é difícil. É um processo demorado, são 5 anos de estudo, não é fácil. Porque a hora que vocês passarem, vocês têm o valor de vocês, né? Foi jogado, não foi dado para vocês. Tem uma dedicação. E a hora que vocês passam, às vezes vocês esquecem disso. Né? Fica no meio do contexto ali, a galera passando, você fala, foi fácil, não foi, bicho. Tem uma galera aí que teve que ralar para caçamba, não vou falar palavrão não. E o pessoal do Teams ouviu? Espero que sim. Sim, eu estou ouvindo. Pode falar, professor. Obrigada. Então tá bom. Vamos seguir, então. Opa, alguém caiu. Sobreviveu? Peraí, alguém tá me chamando. Deixa eu ver aqui. Sim, beleza. É isso aí. Fechou. Vamos lá. Primeira característica, ó, centralidade. Então, eu vou fazer o seguinte, eu leio, está no slide e dou uma debatida, tá? Trata-se de um processo de inclusão do ser humano no centro de todo ordenamento jurídico, ou seja, as normas devem promover a dignidade humana. Na aula passada, eu botei um trechozinho para vocês do Carlos Reis, que fala, eu não estou sendo redundante em falar direitos humanos, sendo que todo direito, em tese, é feito para o ser humano. Coloquei um trecho que ele falava isso para vocês, lembra? Quem não lembra, gente, volta no slide, rápida, para. É isso que está falando da centralidade. O ser humano, não estou pegando um pedacinho da que você disse, ele é colocado no meio da discussão. Ele é o cerne da coisa. Sem ele não existe direitos humanos. Então quer dizer que os direitos humanos só se aplicam aos direitos humanos, não se aplicam aos bichinhos. Tá. Direitos humanos é pensado para os seres humanos. Eu coloquei no hall de leis para vocês aqui, legislação ambiental, década de 60, 70, 80, 90, né? Fauna e flora. O que isso tem a ver com os direitos humanos? Ô, espertão, se não regulamentar isso, vem uma galera louca e pega a Amazônia, destrói tudo e faz um estacionamento. A Zona Franca de Manaus. Isso funciona? Alguém vai ganhar dinheiro com isso, vai funcionar. Pra gente, como ser humano é bom? É péssimo.
Então. Então, assim, nessa história de direitos humanos é para humanos, mas não um conceito amplo, lato, tá? Porque tudo que interferir na nossa vida e sociedade tem que ser resguardado, tá? Então, mas o ser humano é o certo, não é feito pensando na gente, na nossa perpetuação, na nossa dignidade. Universalidade. Atribuição dos direitos humanos a todos os seres humanos, sem nenhuma outra exigência. Qual que é a condição que eu tenho que ter para que o direito humano seja aplicado a mim? Ser humano. Olha que simples. Mas precisou alguém botar no papel e na hora da prova você não ser cobrado desse conceito. Universalidade. Tá? A única coisa que interessa para eu poder ser a mim, invadir os direitos humanos é ser um humano. Se vier um alienígena para cá, aí a gente pode torturar ele. É verdade. Ele não tem direito de guarda, né? A gente pode pendurar de ponta cabeça, dar espingarda de chumbo, porque não tem sacanagem, né? Mas não, que aí do lado diplomático, aí vão viajar, não, aí existe uma diplomacia internacional, mas é uma forma de pensar. Por que a gente tem barreiras? Eu falei muito para vocês na aula passada de moral e ética, né? O que diferencia, está falando de manhã também na sala? Se a gente pega casos, por exemplo, pega um estuprador de uma criança, eu não vou falar do pai da criança, de alguém próximo a ela. Qualquer ser humano normal. Você também, uma mulher. Pega esse cara, qual é a vontade exagerando no exemplo, beleza, mas assim. Calma. Vamos manter. Mas assim, o que eu quero falar é o seguinte aqui. Nós somos seres humanos. E o fato de ser humano, existe um fator humano. Esse fator humano, e que não pode esquecer, é de carne e osso. Sendo de carne e osso, nós somos bicho. A gente é animal. Existe um negócio dentro que é instinto. É da sobrevivência, é da alimentação, e a dignidade nossa está vinculada a isso. Então, assim, tem essa coisa de vingança, coisa que a gente tem que controlar. E às vezes é difícil. Então, na vida em sociedade, quando a gente dá um pouco do poder do Estado e fala, controla a minha vida, é para a gente não ser o lobo do próprio homem, que é o que o Thomas Hobbes fala. É lupus omni lupus. O homem é o lobo do próprio homem. Se a gente não tiver uma regulamentação, galera, vai ser cada um por si Deus para todos, aí é Walking Dead. A galera vai começar a se matar, e então tem que ter uma norma. Essa norma, às vezes, é impositiva, pela força. E muitas vezes não funcionou, porque a história do código demorável, tá? Tem que ser uma coisa mais racional. Por quê? O que nos diferencia dos demais animais é a razão. Então vamos estruturar algo e a gente vai equalizando isso. Inerência. Possibilidade de reconfiguração da soberania do Estado para a proteção dos direitos humanos, de modo a garantir a proteção nacional em conjunto com a internacional. Então, inerência eu não vou falar que o Estado não tem controle sobre as leis dele. Ele tem a soberania dele. Até a gente falou lá, eu mostrei a Constituição para vocês, lá como um dos fundamentos nossos é a soberania. Então, eu tenho a minha possibilidade, o meu poder de exercer minha soberania, de criar minhas leis, de mandar dentro do que é meu. Essa é a ideia de soberania. Mas isso não quer dizer que quando tem uma questão internacional, igual os direitos humanos, e o mundo está convergindo para determinado caminho, que o mundo não possa chegar para aquele país e falar, ô, amigão, vamos junto, porque senão a coisa não vai dar certo. Então, assim, a gente tem, historicamente, agora recentemente, a abertura da Coreia do Norte, por exemplo. Até que ponto isso foi, como isso foi, não sei, mas que é benéfico porque eles estavam isolados do mundo, numa postura econômica, política mais comunista, que não queria se abrir o mundo, tinha uma produção própria, um jeito de ser próprio, e começaram a se abrir. Isso é bom não é só para eles, mas para a gente também, porque existe troca de informações, existem tecnologias que são compartilhadas, existe uma relação histórica entre Coreia do Sul e Coreia do Norte que foi retomada, tipo o mundo de Berlim quando caiu. A Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, famílias eram divididas e passaram a conviver novamente. Então isso é um ganho para a humanidade. E eu não estou falando que o Estado não vai ser soberano, vai ser. Mas a partir do momento que eu vejo que aquele Estado precisa de tipo um petelequinho, eu vou lá, porque eu sou o campo internacional para fazer isso, tá? Às vezes esse estímulo vem de forma velada, mas nem, do tipo, ô companheiro, se você não acompanhar, pode vir por jeito de sanção, né? E às vezes é mais fácil acontecer isso. Se vier uma condenação num tribunal
internacional, por exemplo, qual que é o efeito negativo disso? De repente, o Brasil não está cumprindo os tratados de direitos humanos, quando ele vai pedir dinheiro no Fundo Monetário Internacional, não liberam para ele. E quem que gera o Fundo Monetário Internacional? Os países que têm dinheiro. Companheiro, você não está bancando as suas crianças lá, você quer emitir dinheiro para quê? Se vira lá, organiza lá, mostra que você organizou, está dando condição, aí você vai conversar com a gente. Então, às vezes é uma maneira econômica, às vezes é uma maneira cultural, mas você dá aquela puxada na galera. Transnacionalidade. Os direitos humanos independem da existência de um vínculo de nacionalidade. Você domina o dever internacional de proteção dos indivíduos. Qualquer lugar que vocês estiverem no mundo, sendo brasileiro, italiano, francês, norte-americano, vocês têm que ser respeitados, porque vocês são seres humanos. Essa é a ideia da transnacionalidade. E aí, nessa história de conflitos normativos, se você é brasileiro e está lá num país que tem pena de morte para tráfico internacional, vocês devem ter acompanhado casos recentes dessa discussão toda, o que o Brasil pode fazer? Companheiro, você foi preso lá, lei penal é o seguinte, aonde que você vai ser punido? Onde que aplica a lei penal? Ou o lugar do crime, ou o lugar que o evento se consumou, tá? Então, se o cara estava praticando um tráfico internacional e foi pego lá, ele estava com a boca da botija lá, com a droga lá, ele pode sofrer processo, pode ser processado lá. E aí, dependendo da relação diplomática, às vezes você consegue trazer esse cara para o país de origem dele, e ele ser processado e julgado aqui pelas leis da justiça do país dele. Mas não. Às vezes ele vai ter que ser. Ele já morreu com isso, ele não consegue ser extraditado, ele é punido pela legislação lá, e o que compete ao Brasil fazer, por exemplo, para um nacional dele que está lá? Fornecer para ele meio de se defender lá, para pelo menos ter uma dignidade respeitada. Então, ele vai ter o devido processo legal, vai ter tudo um aparato também para ser resguardado. Antes, esse é um caso que o Cabrini entrevistou ele. Nossa, acho que eu estou vendo, deve estar ciático, ele deve estar ficando. Isso aí, você tem diplomacia, tem condição, o que aconteceu de fato. Tem um caso recente também, que demorou para a extradição, eu não sei, foi na Rússia. É isso, foi na Rússia. E até para poder voltar para o Brasil demorou, então assim, existe um trabalho. Isso tem a ver com personalidade, dependendo do que é, tem que ser feito os direitos humanos dele. E um deles é o seu direito quando você nasceu. Qual que é a sua nacionalidade? Então, peraí, vamos negociar lá, entendeu? Indivisibilidade. Todos os direitos humanos possuem ou devem possuir a mesma proteção. E aí para a unidade. Se o direito humano é violado, todos os demais são vulneráveis. Essa é uma corrente, tá? Então, se eu protejo o direito humano, a proteção é a mesma para todo mundo. Todo o rol de direitos humanos tem que ter o mesmo nível de proteção. Lá naquela história do processo político histórico, não quer dizer que isso efetivamente acontece, mas é o nosso objetivo. Dar o mesmo resguardo para qualquer um dos direitos humanos que a gente tem. Beleza? Porque se um deles for corrompido, prejudica o sistema todo. É como se fosse uma corrente que está travando algo. O que é esse algo? No nosso caso, é a nossa própria estrutura de Estado. Se eu corrompo um, perco o controle. Tá? Então, são características que convergem, né? Naquela ideia de conceito que eu falei para vocês, elas vão junto, indivisibilidade e unidade. Interdependência. Os direitos humanos caminham em uníssono a bem da dignidade humana. Então, grande lugar é, vamos defender a dignidade da pessoa humana, porque é o cerne, é onde tudo vai bater uma hora. Todos os direitos humanos, por mais que dê voltas e voltas, uma hora vai atingir a dignidade da pessoa humana. Então, tudo que eu tenho de direito humano armado, de estar positivado, ou que virou direito fundamental, que eu faço integrando uma Constituição, o final dele é equivale à dignidade humana, que é dar uma educação de qualidade, dar uma saúde de qualidade, ter condições de comer de qualidade, de ter uma segurança, de se desenvolver, de se útil, de se inserir na sociedade. Não exaustividade, não taxatividade, exemplificatividade, expansibilidade. É algo que acaba, algo que tem um fim. Taxativo é algo limitado, no conceito exemplificativo é algo que
só exemplo. Então, posso ficar dando exemplo. Assim como expansível. O céu é o limite, vou até onde der. Então, os direitos humanos, eles não são exaustivos, eles não são taxativos, eles são exemplificativos, eles são expansíveis. Então, só tem um rol na Declaração de Direitos Humanos, esse rol ele é exemplificativo. E não é taxativo. Pode diminuir, a gente vai ver que não é bom. A gente busca sempre não diminuir, que é o não retrocesso. Mas expandir eu posso, evoluir eu posso, que é a própria busca dos direitos humanos, para efetivar a dignidade da pessoa humana. Mais alguns. Fundamentalidade. Direitos humanos são fundamentais para a vida digna. Poderem estar previstos em nacionais, formal, ou serem reconhecidas como indispensáveis para a promoção da dignidade humana. Material. Aí eu estou falando no sistema internacional, no sentido de colocá-los em tratados internacionais, que vão servir de parâmetro para, quando ingressarem no ordenamento jurídico, aí, de maneira material, passarem a ser positivados e se tornarem direitos fundamentais. Por isso, fundamentalidade. Tá? Eu venho de algo mais abstrato e, jogo no papel, solidifico aquilo, objetifico aquilo, fundamentalizo aquilo. Imprescritibilidade. Os direitos humanos não se perdem pela passagem do tempo. O que é algo prescritível? É o mesmo que perecível. É algo que se perde, que perece. Então, imprescritível é algo que não se perde no tempo. Dentro do direito processual, vocês têm conceitos que também a gente faz sobre, na relação de tempo. Então, vocês vão ter prescrição, decadência, preclusão. Então, isso tudo que vocês vão trabalhar. E se relacionam alguns só com o direito processual, outros com o direito processual e direito material, e tem a ver com a passagem do tempo. Direitos humanos não são diferentes. Eles são imprescritíveis porque, se eu tiver uma ofensa a um direito humano, eu posso punir aquela ofensa em qualquer tempo que for. Mas e a escravidão de 1821, que a abolição foi em 1822? Mudou a Constituição, mudou muita coisa, não tem uma galera que não está viva. Né? Então, não dá para você punir por. Tá? Mas, em tese, preconceito, racismo é imprescritível, está na nossa Constituição. Quer ver? Eu estou aqui na dúvida de manhã falando com o pessoal. Aqui, ó. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então, o racismo é um crime imprescritível, tá? Diferente de injúria racial, porque injúria racial é direcionada a uma pessoa. Racismo é de maneira ampla. Então, tem uma conceituação também que fica em cima disso. Pessoal, vou sentar um pouquinho que a perna tá pitando aqui. Tô feio o negócio, hein? A lataria está mais ou menos, mas por dentro está... Inalienabilidade. Para quem tem dislexia, tem que ficar treinando esses. Vocês aí é bom também. Os direitos humanos não são... Os direitos humanos não são passíveis de venda, ou seja, de mensuração econômica, colocar um valor. Algo alienável, algo que eu posso me desfazer. Então, eu não posso vender os direitos humanos. Vamos continuar. Eu vou voltar no conceito aí. Indisponibilidade e irrenunciabilidade. O ser humano não pode abrir mão de seus direitos humanos, pois não pode abrir mão de sua condição humana, sua dignidade. Então, o direito humano ele é imprescritível, inalienável, indisponível, exatamente para ele ser humano. Todos estão presos na sua dignidade. Ser imprescritível, inalienável e indisponível torna os direitos humanos intangíveis, imensuráveis. Não consigo tangenciar, não consigo mensurar eles, eu não consigo apalpar. Mas eles têm um valor absoluto. Existe essa grande diferença entre valor e condição monetária, ou atribuição de peso monetário. Então, um valor, mais ou menos, tá? Na ideia, a mesma ideia mais ou menos que eu coloquei do sentimento, o que é o amor, o que é direitos humanos. Valor, quando a gente fala de valor em direitos humanos, é aquilo que os nossos pais ensinaram pra gente, que é certo e que é errado.
Está lá no campo moral. Então, vocês sabem o que é certo e errado. Vocês podem até fazer errado. Mas se tiver um pouquinho de consciência, quando põe a cabeça no travesseiro, fala, putz, que merda. Então, nessa ideia, é que a gente acaba tendo a concepção que mais ou menos é direitos humanos, assim, de maneira bem passando. Entretanto, o exercício de alguns direitos humanos pode ser facultativo. Por exemplo, pega as convenções coletivas do trabalho. Eu não falei lá, a gente estava voltando os artigos, os incisos, eu falei, o artigo 6º e seguintes, eles têm uma importância fundamental na positivação dos direitos humanos. Pega o artigo 7º. O artigo 7º é a coluna vertebral, ele é a Bíblia, ele é sei lá, o supra-sumo de quem for fazer direito trabalhista, quem gosta de trabalhista. Tem que saber o artigo 7º, assim como tem que saber o artigo 5º, para qualquer ser humano, de cor e salteado. Ali está toda a base do direito trabalhista nosso. É uma evolução? É. E aí vocês vão ver que, por exemplo, condições de salário, condições de indenização por insalubridade, por relações de trabalho, enfim, elas são necessariamente pagas ao trabalhador? São. Tem que haver contraprestação? Tem. Trabalho e recebo. Ponto. Por convenção coletiva, determinada classe pode facultar a forma de pagamento, se para determinada categoria dentro daquela classe vai ser insalubridade ou vai ser periculosidade. Ela pode margear isso. Porque o que define, para a lei, o que define quando uma pessoa vai receber insalubridade ou periculosidade? Está nas normas técnicas. Então, por exemplo, eu sei que eu sei que periculosidade o cara vai receber 30%. Insalubridade, se não mudou, nas reformas que tiver aí, é 10, 20, 40. E o que fala se a pessoa vai receber 10%, 20% ou 40%? Se está incluso numa tabelinha que vai falar, esse risco aqui é 10%, esse aqui é 20%, esse aqui é 40%. Certo? Quem que estruturou isso? Uma galera técnica, que biomédicos, químicos, físicos, engenheiro mecânico, engenheiro, fez uma tabelinha e a gente aplica, tá? E aí a convenção coletiva, embora os direitos humanos dentro da relação de trabalho ele seja inalienável e indisponível, eu posso margeá-los no sentido de dá para organizar e pagar de uma outra forma. Não preciso receber tudo dia 5, eu posso pagar cada 15 dias, eu posso pagar semanal. Estou dando um exemplo absurdo, mas para entender que existem margens. O cara vai trabalhar e vai receber. Mas para aquela categoria, ele pode receber de uma maneira diversa. Não vai trabalhar e receber em farinha. Não, ele vai trabalhar e receber em dinheiro. Tá? Isso é vedado. Não tem escambo, tem remuneração. Necessário a análise de eventuais processos de objetificação do ser humano. O consentimento humano é necessário e deve ser... Opa! O consentimento humano é necessário e deve ser analisado além da liberdade do indivíduo e do dever do Estado. Se direitos humanos são inalienáveis, encaixa aí a doação de órgãos, por exemplo. Nosso corpo é nosso templo. Já diria boa parte das religiões nossas. E aí, como é que eu posso ter a doação de órgãos se eu estou falando que ela é inalienável? Eu não posso vender, eu não posso me desfazer de algo que é meu, porque o meu corpo está dentro da minha dignidade. Preciso do meu fígado, ainda que um pedaço dele, para sobreviver. Preciso de um rim, ainda que eu tenho 2 rins, eu preciso de um deles, eu preciso dos 2 no teste para sobreviver, mas eu posso doar um. Meu irmão, tá? Por que eu posso ter essa abertura? Porque naquela história de conflitos normativos, se eu tenho a ideia de igualdade, eu vou ter um conflito de direitos humanos e eu acabo, pela proporcionalidade, pela razoabilidade, por entender que naquele caso específico eu posso ter uma autonomia maior de escolha para aquele que está, por exemplo, doando, eu autorizo ele a fazer essa doação. Mas o que eu não posso fazer? Vender. É vedado por conta dos direitos humanos. Ela tem que ser gratuita. Pode receber. Se recebe, ninguém fica sabendo. Ou não deveria ficar sabendo. Porque o que fala a lei da barriga de aluguel é que você tem formas de se ter a barriga de aluguel. Então, a mulher que não pode ter filho, ela pode ter
Acho que tem que ter algum grau de parentesco, de consanguinidade, para poder ter essa barriga de aluguel. E aí é implantado o óvulo e tal. Então, assim, aquele casal que vai, vai usufruir dessa possibilidade de ter um filho por barriga de aluguel, embora seja um nome, de repente, até pejorativo, aí, no politicamente correto, é a forma como comumente é entendida e é a forma que eu vou acabar falando para vocês. Eles não podem pagar essa pessoa, ter um salário para ela. Eles podem dar uma ajuda de custo, de repente ela vai ter que se afastar do emprego, então vai receber um auxílio de saúde, ela pode ter uma ajuda de custo. Vão ter que pagar o médico, vão ter que pagar todos os gastos dela, eventualmente o período de recuperação. E isso é possível, mas não a remuneração, não o prêmio por aquilo. Porque a maior importância aí é a vida humana, não é o valor que é dado a ela. Entende? Então, continua sendo inalienável o útero da mulher. Mas a possibilidade dela gerar a vida, se ela quiser fazer por livre e espontânea vontade, entenderam? Aí a gente vai nos direitos humanos aí. Direitos humanos, aborto. Quem tem que escolher se vai abortar ou não? A lei fala que tem determinados casos que pode. O Código Penal fala que é exclusão de estudo. Se é risco para a mulher ou vítimas de estupro, que é isso, acho. Vítimas de estupro e risco à mulher, tá? Se risco de morte. Risco é a mulher, porque qual é a ideia? A ideia é que você tem uma vida que já de certa forma é produtiva e tem uma vida que não sabe o que vai acontecer. Então, se há um risco e ela se sente bem, ninguém vai julgar ela. Ela faz porque ela quer, ninguém vai forçar. Então, essas duas são situações legais. O STF decidiu, há poucos anos atrás, a questão do feto anencefálico. Então, se estudos e a mulher opta por fazer, com autorização judicial, ela não pode, tá? Mas tem alguma normativa com relação a isso? Da analogia? Foi o STF que decidiu. Porque foi uma discussão de quando começava a vida. Se você for ler os votos todos, é uma discussão que saiu do campo jurídico. Foi muito mais para o campo médico, biológico, religião, do que propriamente campo político. Campo jurídico. Teve campo político também, porque aí tem os dois lados, né? Volta para cá, volta para lá e vamos ver. Mas é um direito humano, a mulher se dispor do próprio corpo dela. Você tem um limite para aquilo. Só que esse limite ele é debatido em qual pontos? A liberdade da mulher e a questão do controle de natalidade, a questão do desenvolvimento da sociedade, até que ponto a mulher pode ou não, se o corpo dela... Você entende aonde vai? Não estou falando que é certo e errado, não. Porque faz parte do poder do Estado poder controlar a quantidade de filhos que a família vai ter. Por isso que uma mulher, simplesmente... Agora tem uns absurdos que os planos de saúde exigem e o marido, assim, isso aí não tem regra para isso, aí vai cair. Isso aí vai, mas, assim, a mulher, para ela fazer o procedimento de esterilização, lá, de cortar... Até mesmo para a inserção do DIU, por exemplo. Por exemplo, isso. Mas ela tem que ter... Ela assina termos de responsabilidade. Isso. Nos planos de saúde particulares. Isso aí, eu acho que não tem normativa para isso. Aprovar também uma lei para a gente autorizar a vasectomia, né? Não, isso, é o lance da igualdade. É o lance da igualdade, exatamente. Mas, então, o que eu quero falar é o seguinte, ó. No aspecto da... O que ela está falando? Eu perdi o prumo. Do controle de natalidade. Você pergunta por que o controle da natalidade. É do poder do Estado de controlar. Então, o Estado pode, por exemplo, chegar para a mulher e falar se você quer fazer laqueadura, exatamente. Ela já tem que ter determinada idade, ela tem que ter tido os filhos ou não, senão tem critérios objetivos para ser. Mas e se ela tiver 18 anos? Não, se ela tiver 18 anos, ela não tem nenhum filho. Só que ela, com 18 anos, ela tem a plena consciência que ela não quer ter filho. E ela quer fazer laqueadura. Não faz. Então, ela tem um limite para. Você percebe que é a história da liberdade, você consegue. Mas até porque ela não controla a verdade. E se em mim se arrepende? Só que esse e se, dentro do campo jurídico, eu brinco muito, eu falo assim, e se minha moto tivesse 4 rodas e um motor, ela seria um Jeep. Então, você tem um limite para esse se, entendeu? Isso no campo jurídico tem que ser objetificado. Você não pode simplesmente deixar aberto a mera interpretação. Só que tudo vai bater nos conceitos que a gente está falando. Só vou terminar aqui, ó, os últimos dois. Depois a gente abre aqui, já estamos com o quadrinho na frente, que oração aqui, vamos terminar os dois aqui? Termina o papo.
Os últimos dois, ó. Irretroatividade ou proibição do retrocesso. Efeito cliquê. Efeito cliquê, para quem joga videogame, é a história do passar de fase. Quando passa em determinado ponto da fase lá, se você morre, você volta para aquela fase. Então, direitos humanos é assim, você chegou num ponto, você não pode voltar atrás. A ideia é essa. Só que pode descambar para o lado ruim, a gente tem um furdunço aí no mundo e a gente pode ter um prejuízo, como aconteceu. Não falei que de 34 a 88 ele teve altos e baixos, teve um ato institucional, por exemplo, tirou um monte de liberdade nossa. E aí voltou de 88 e deu. É extremamente detalhado, tem suas falhas, mas está garantindo para a gente algumas coisas. Vedação é a eliminação da concretização já lançada na proteção de determinado direito humano, que somente pode evoluir. Eventual conflito normal pode ser apreciado pelo Poder Judiciário. Então, se eu tenho que evoluir, chega num ponto que eu não consigo, está travado, que de repente aquele debate se vai voltar ou não tem que existir. O máximo que pode acontecer é estar com conflito entre dois direitos humanos, eu não tenho que distinguir um. É que naquele caso específico eu levo para o judiciário, que é quem tem o poder de escolha e decisão, e ele vai ver naquele caso específico qual que deve prevalecer, tentando fundamentar o máximo. Tá? Injustiçabilidade. Necessidade de atuação do Poder Judiciário para a implementação de direitos humanos, efetivação dos direitos fundamentais, direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. A nível nacional é mais fácil compreensão. A nível internacional depende de denúncias das respectivas cortes e os limites de poderes para sanções. No campo nacional, então vamos começar, já que é mais fácil, tem uma ofensa a direitos fundamentais, onde eu vou? Para o Judiciário. E o Judiciário dá uma decisão. O que essa decisão tem que acontecer com essa decisão? Tem que ser cumprida. Beleza? Isso está dentro da ideia de jurisdição una, dentro da ideia de soberania, dentro da ideia de juiz singular, de juiz natural. Ele vai dar a decisão, alguém vai ter que cumprir ela. Se não cumprir, dança. Uma hora vai ter que cumprir. Tá. No campo internacional, como é que ficam as ofensas aos direitos humanos? Você denuncia para determinada corte, por exemplo, Corte Interamericana de Direitos Humanos, essa corte recebe a denúncia, e aí é feito como se fosse um processo criminal. Ela vai analisar todos aqueles documentos, ela tem uma comissão que vai até o país, investiga o que está acontecendo. São casos, por exemplo, de chacina, por exemplo, no Rio de Janeiro. Aí você faz uma denúncia na Corte Americana, eles montam uma comissão, essa comissão ela tem uma inserção por um campo político, vem por meio de senadores, deputados, governadores, ela vai lá, faz uma análise, volta, é apresentado o relatório, é feito um julgamento. Quem compõe as cortes são membros, aí cada uma tem um jeito, tem um regimento próprio, se são 3, são 5, tem uma corte colegiada. Aí eles vão resolver se aquele país está cumprindo determinado tratado que ele foi signatário ou não. Se ele não estiver cumprindo, ele vai receber uma notificação para se adequar. Se ele não se adequar naquele período, ele pode sofrer algum tipo de sanção a nível internacional, do tipo aquela que eu falei agora há pouco. Você vai avisar do empréstimo do Fundo Internacional, do Banco Internacional, do Fundo Monetário Internacional, você não vai ter. Deu uma catástrofe general, aí, errou metade do país, você vai precisar de um aporte financeiro do G8, não vai ter. Então tem esse tipo de sanção que muitas vezes é econômica, às vezes é social, às vezes mas que trava, e é a forma que tem, mas não é uma forma talvez tão efetiva quanto o juiz do campo nacional, porque é o ano da soberania. Beleza, moçada? Com isso, encerramos a aula de hoje e deixamos para a próxima aula a delícia da classificação dos direitos humanos. Aí a gente vai falar das dimensões e gerações e, se Deus quiser, a gente termina essa parte do começo para depois a gente seguir com o resto, as análises dos tratados internacionais e tal. Pessoal, não se esqueçam do trabalho para a próxima aula. Está nesse material que já está lá no AVA, está no primeiro slide, está toda... Está dando sessão no AVA, no primeiro. Ali está dando os links da aula, quando você entra, é diferente para você logar, como se você... pede para você logar de novo no sistema. Só que não aceita o login. Tá, eu vou refazer, eu vejo com a carta e faço aí depois. Mas, ó, o que eu vou pedir para vocês?
se tiver com problema no material, eu estou com o pessoal do WhatsApp, eu vou montar essa semana no grupo, eu mando. E aí eu já mando o que eu tiver de slide, vocês já compartilhem com a galera aí, já mando nos grupos todos aí. Tá bom? Nossa, pessoal, muito obrigado por tudo. Boa noite, pessoal do Teams. Obrigado, Oi? professor. Eu vi algumas aqui, eu nem tirei, porque depois em casa com calma eu vejo e salvo os contatos certinho e eu monto o grupo. Pessoal, até mais, viu? Pessoal do Teams também, boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite, tchau, tchau.